Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Classe Bíblica. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui na minha frente um pastor que domina a área que nós vamos estudar. Está ele aqui na minha frente, vou apresentar para vocês. É o pastor Jair Miranda. Pastor Jair, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Boa noite, Denilson. É um prazer estar contigo aqui. Também os ouvintes, desse podcast tão importante que fala sobre missão, fala sobre o crescimento da igreja, sobre o envolvimento de membros. É uma alegria estar com você aqui essa noite, esse momento aqui, né? A alegria é toda nossa. E, inclusive, eu falei agora há pouco que esse pastor seria o único que eu poderia chamar para poder tratar desse tema. Já passaram várias pessoas aqui, mas nós vamos falar sobre trabalho missionário. E eu queria que o senhor, pastor Jair, pudesse falar para a gente por que eu chamei justamente o senhor. O senhor trabalha nessa área, parece que é mais de um departamento que o senhor desenvolve ali na Associação Paulista Central. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Ali nós trabalhamos com o Ministério Pessoal, que é o trabalho de mobilização de membros nas frentes missionárias, a Escola Sabatina e também o Ministério da Ação Solidária Adventista, que é a ASA, e hoje tem mais uma pasta que se aglomera, que são os alunos da TV Novo Tempo, que recebem uma atenção toda especial também da igreja. Eu não tinha me tocado em relação a isso. O senhor é responsável pela ASA também. Isso. Fala para quem está em casa o que significa a ASA e qual que é o trabalho que ela desempenha na igreja. A Ação Solidária Adventista, nossa ASA, é um ministério de compaixão, da igreja. Ela não é a ADRA é uma instituição beneficente com CNPJ próprio, mas a ASA é um ministério que atende a comunidade da igreja ali, próximo, e tem como princípio fazer com que os membros participem, se envolvam. Então nós buscamos promover encontros de treinamento, incentivar para que as igrejas tenham projetos específicos e a gente possa, além da roupa, da comida, ter algo que possa fazer essa pessoa crescer, como empreendedorismo, curso de geração de renda e etc. São vários cursos, Bom, eu chamei ele aqui porque o nosso tema hoje é trabalho missionário. Então nós teremos várias perguntas aqui falando sobre trabalho missionário, mas antes o senhor poderia fazer uma oraçãozinha por nós? Sim, vamos orar, Deus maravilhoso, Deus eterno, nesse momento quero te agradecer porque estamos nesse podcast que irá abençoar pessoas que têm o coração na missão. Quero te implorar que venha estar conosco agora, que teu Santo Espírito nos ilumine a termos esse bate-papo que seja construtivo. Deus abençoe o Denilson, Deus aqui com toda a estrutura para esse momento. Te peço por Jesus, amém. Amém. Vamos começar então o nosso bate-papo. Primeira perguntinha que eu lanço para o senhor. Está pronto para responder? Vamos lá, Vamos tentando aí. Vamos tentando. A pergunta é a seguinte. Já que vamos falar sobre trabalho missionário, quais são as características essenciais de missionário? O que o missionário precisa ter para ser considerado um missionário? Eu não quero errar aqui, mas a gente pode fazer um olhar bastante técnico na vida do nosso grande missionário Jesus Cristo, Deixou o céu, deixou tudo, o seu conforto e veio aqui para morar na terra entre nós. Então, primeiro, o princípio de fé. Jesus Cristo tinha fé naquele que o enviou, ele acreditava literalmente que ele foi enviado, certo? Então, o missionário tem que ter fé naquilo que ele vai, de fato, estar executando. Outra coisa importante também, quando Jesus veio para aqui para a terra, ele veio com um coração cheio de compaixão pela humanidade. Um coração aberto para encontrar pessoas que tinham dificuldades. A gente encontra em Mateus 9, 35 a 38, quando ele saiu, ele ia por todos os locais, ele viu a multidão que estava com problemas diversos, ovelhas como sem pastor, aflitas, desamparadas. Jesus vem e o coração dele enche de compaixão. Então, o missionário tem que ter compaixão. Ele tem que se colocar no lugar do outro também. Outra coisa importante é resiliência. A resiliência diante das dificuldades, porque o inimigo do Senhor, ele não quer ver almas salvas. Então, o missionário vai encontrar o ataque direto do inimigo do Senhor e ele precisa ter resiliência com relação às provas que virão, às dificuldades, Outra coisa que eu acho que é muito importante também com relação ao missionário, ele precisa ter bem definido na sua cabeça quem ele quer salvar. E Jesus Cristo falou que ele queria salvar o mundo todo, Todo mundo. O missionário, ele especificamente, ele precisa ir
para o local, para o campo de trabalho, dizendo, eu quero salvar todos que tiver ao meu alcance. Propósito de salvação. Propósito de salvação. Eu preciso ir lá, preciso salvar. Isso aqui é o meu ponto focal, né? Eu não posso deixar ninguém se perder, né? E, por fim, eu acho que, assim, para resumir, algo que Cristo fazia, ele tem que ser intencional, certo? Tem que ter intencionalidade naquilo que ele vai fazer, no seu trabalho. Ele não pode ser como uma borboleta em algum momento, precisa entender que ele vai ter, quem sabe, um único encontro com uma pessoa. Esse único encontro deve ser um encontro de salvação, ok? Igual aconteceu com a mulher samaritana. Exatamente, né? Exatamente. Uhum. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta baseada num texto bíblico, tá? Ok. Em Mateus capítulo 5, vou aqui na minha Bíblia, que é a Nova Almeida atualizada, se eu não me engano. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, diz o seguinte: vocês são o sal da terra. E lá no verso 14, vocês são a luz do mundo. O que significa, relacionado com o tema de trabalho missionário, ser sal da terra e luz do mundo? É fantástico. Essa pergunta aqui não sei, o Espírito de Deus vai guiando, certo? Todo o processo que tem a ver com a missão do Senhor. Mas quando o Senhor fala essa parábola aí, ele fala no momento, por exemplo, onde, principalmente com relação ao sal, né? O sal naquela época era muito caro. Era o salário na época, né? Era o salário, né? Sal, né? Então, ele tinha muito valor. E a gente sabe que as propriedades do sal, do cloreto de sódio, são muito importantes na culinária, porque ela, além de dar sabor, ela também conserva o alimento, né? Essa estrutura, né, química aí conserva o alimento. E quando a gente pensa nisso aí, vós sois o sal da terra, a gente entende que precisamos trazer sabor para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, precisamos fazer com que essas pessoas sejam conservadas com vida, com a vida eterna. E me aprofundando mais com relação ao sal, eu fui pastor numa região do Brasil, na região do Rio Grande do Norte, num local chamado Mossoró. Aí tem as praias de areia branca, né? Região do Açu, Vale do Açu, né? Um rio que tem lá na região. Mas quando eu ia para a região de Areia Branca, tinha uma coisa interessante, Denilson, que era o seguinte: eu passava e tinha muitos caminhões, né, tirando sal para vir para a refinaria. E muito do sal que nós comemos no Brasil e no exterior também, porque se exporta sal da região, vem da região de Areia Branca e de Mossoró. Então, olha só. Só que tem um detalhe: esse sal tem uma parte que ele não vai para a refinaria. Esse sal, eu não sei qual é o critério que eles usam, ele não presta e ele vai para ser aterro de ruas, entendeu? Ele não presta para a culinária. E o texto diz que aqueles que não forem sal, entendeu? Que não for um sal de fato que seja específico ali, ele vai ser pisado, entendeu? Vai ser pisado. Então, olha só uma coisa interessante aqui. Eu pergunto, quem por exemplo, o sal somos nós. Mas esse sal vai para onde? Vai para atender as pessoas, a comunidade. Então, é como se fosse assim, ó. Eu sou um cozinheiro, eu tô com um sal na mão e ali tem a panela. A panela vai ter a comida, entendeu? E eu preciso colocar o sal na panela. Mas nós somos o sal. O problema todo é que às vezes a gente não quer permitir que o dono do sal nos coloque lá na panela, que é lá na comunidade, entendeu? E a gente precisa estar na comunidade, envolto na comunidade, junto da comunidade, para poder dar sabor, dar vida à comunidade. E isso aí é importante demais, porque o missionário ele precisa estar encarnado, precisa estar próximo, entendeu? O difícil é que às vezes a gente não quer ser sal. E isso aí se reflete com relação à luz também, porque a luz ela não pode ficar escondida, ela tem que estar, né, acesa, estar iluminando, né, a vida dos outros, para que as pessoas vejam que é difícil talvez a situação dela se não tiver uma luz. É o caso do farol. Vejam que o farol tem a grande nuance dele, né? É fazer com que os navios que estão se aproximando ali da região não tenham problemas com pedras, com barrancos de areia e não naufraguem. Então o trabalhador que fica lá no farol, ele tem que estar a noite toda colocando óleo para as luzes do farol não apagar. Então o que acontece? Porque é necessário que a luz mostre onde está a dificuldade, onde está o perigo. Então é importante que nós sejamos luz na vida da comunidade, da minha família, né, no trabalho e assim por diante. Amém. E eu lanço
E eu lanço aqui mais um texto para você. Opa! Hoje eu estava voltando aqui, porque realmente está escrito aqui que se o sal se não for usado para poder dar sabor, nada mais presta a não ser para ser pisado. Agora, o próximo texto está lá em Lucas, capítulo 10. Vamos achar aqui rapidinho, que eu tinha saído. Tá aqui, ó. Lucas, capítulo 10. É uma parábola. Deixa eu ver aqui. É uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. A gente não vai ler ela porque é bem comprida, mas ela é bastante conhecida. Creio que quem está assistindo vai saber do que a gente está falando. Mas qualquer coisa é só colocar aí na sua Bíblia, Lucas 10, versos 25 até o verso 37. E minha pergunta é como a parábola do bom samaritano ela pode ser aplicada ao trabalho missionário? Essa parábola aqui, a gente só olha às vezes ela com um olhar ali da bondade, da compaixão, cuidado das pessoas necessitadas, mas essa parábola aqui, ela tem alguns passos que elas são, se tornam muito importantes num programa missionário de qualquer igreja, de qualquer pessoa. Quer ver um detalhe? A gente encontra lá o samaritano e ele vai andando e ele vê uma pessoa que está no chão, né, que está com muitos ferimentos, porque marginais o espancaram. A gente encontra, né, no texto de Lucas, capítulo 10, que antes do samaritano passar, passou um sacerdote e passou um levita. Exato. E eles passaram de largo, eles não quiseram ajudar aquela pessoa. De repente o samaritano observou, tinha seus compromissos, mas parou e atendeu aquela pessoa, né, que estava sofrendo. Então vamos aqui entender alguns princípios, eu chamo de princípios isso aqui, porque é muito importante. Vamos observar. O sacerdote e o levita, eles passaram, viram, mas não viram. Fizeram olho vista grossa, né? Então, primeiro princípio nessa parábola é que nós precisamos ter olhos abertos para ver as pessoas com suas necessidades, ver as pessoas com seus problemas. Eu preciso pedir ao Senhor, me mostre, me dê olhos espirituais para ver quem está precisando de mim, porque neste mundo, nem sempre nós iremos conseguir ver as pessoas com seus problemas. Às vezes estão maquiadas, entendeu? Hoje as redes sociais maquiam muito, né? A gente vê tudo mil maravilhas, mas por trás como é que está? Ninguém mostra a verdade. Ninguém mostra a verdade. Então o primeiro passo tem a ver com visão. Segundo passo importante, observe que o samaritano, quando ele se aproxima, ele vê, é tanto que ele parou, e ele teve compaixão. O texto fala que ele teve compaixão. O coração bateu forte pelo sofredor. Então, a compaixão, ela é muito importante. É combustível de missão. Missão sem compaixão é fake news. Não existe missão sem compaixão. Sem dor, não tem missão de verdade, certo? Então, preciso sentir o que o outro está sentindo. Outra coisa importante, depois que aquele homem vê, depois que ele tem compaixão, ele dá um passo a mais, que é o passo da associação. Ele chega perto, ele, quem sabe, coloca aquele sofredor no seu colo, ele começa a fazer, né, os preparativos dos primeiros socorros ali. Então, tem que se aproximar, tem que chegar perto. Então, não tem como fazer missão, certo? Sem estar ali pertinho, para atender de fato. Beleza? Outra coisa importante que nós encontramos aqui nesse texto é que o samaritano começa a colocar óleo, azeite, naquele sofredor. O que significa isso, colocar óleo e azeite? Nos tempos bíblicos, o óleo, o azeite, era emoliente de feridas, amolecia a ferida, certo? E ele tem também uma relação com o Espírito Santo, com o azeite que estava lá no candelabro, entendeu? O óleo que estava nas vasilhas das 10 virgens, o óleo que ungia os sacerdotes, os profetas, os reis, e etc. Então, observem, quando eu faço um ato de bondade para alguém, eu estou ungindo essa pessoa também com o Espírito do Senhor. Porque quando eu unjo, eu abro o coração. Então, quando eu faço um ato de bondade, eu abro o coração das pessoas. Eu abro a ferida. Beleza? Logo depois de ele colocar óleo, o que ele faz? Ele coloca vinho. A uva tem propriedades antissépticas. A uva ajuda para fazer com que haja limpeza, né? Asepsia do local. É tanto que o vinagre era muito usado, né, há muito tempo, para fazer limpeza de ferimentos. Então, olha só, na Bíblia existe um comparativo entre vinho, entendeu? E o quê? E o sangue de Cristo.
Então, uma vez que eu vejo, uma vez que eu tenho compaixão, uma vez que eu me aproximo, o que é que eu faço agora? Eu preciso atender a necessidade da pessoa, ou seja, eu preciso abrir o coração com a bondade, ungir com óleo. Depois eu preciso falar do Senhor, levar a palavra de Deus, porque é o sangue de Cristo que faz com que haja limpeza da vida como um todo, entendeu? Mas não para por aí. Depois que aquele homem vai e faz com que isso aconteça, ele pega e leva aquele moribundo sofredor para uma hospedaria. Veja só, ele faz um esforço tremendo, coloca no seu animal e leva para uma hospedaria. E ao chegar lá, ele passa a noite toda com aquele sofredor e quando foi de manhã é que ele sai. O que é que a gente encontra aqui? A gente encontra aqui algo muito importante, a continuidade. Eu preciso dar continuidade no programa de salvação. Preciso pegar uma pessoa que está na rua, que está no pecado, com seus problemas. Tenho que fazer um esforço para levá-la para um pequeno grupo, para a igreja, tá entendendo? Levar para algum local seguro para que haja salvação completa. E por fim, quando foi de manhãzinha, o samaritano vai e diz ao hospedeiro, tá aqui, tá 2 dinheiro, cuida dessa pessoa. Quando eu voltar, se você gastar mais, eu te pago. Entendeu? Então, cuida dela. Então, aqui está a provisão. Não tem como ter salvação sem a gente perder algo. De fato, o evangelho é de graça, mas o evangelismo é pago. Não tem para onde correr. Eu vou ter que gastar o dinheiro do meu carro, o tempo, entendeu? Mas eu preciso salvar as pessoas. E se a gente, por acaso, perder algo, Cristo vai nos dar quando ele voltar. Entendeu? O que a gente gastou, ele vai dar em dobro, né? 100 vezes mais. Então, eu encontro esses princípios aí com relação ao samaritano. Amém. Eu quero aproveitar, já que o senhor falou que existe a continuidade, eu vou fazer uma inversão nas perguntas, porque eu acho que tem muito a ver a pergunta que eu vou fazer agora. Perfeito. A pergunta é, como podemos equilibrar o trabalho missionário que não pode parar Ok. com o cuidado e o discipulado dos novos convertidos? Muito bom. Uma pergunta aqui que eu queria até falar para vocês, que talvez seja o grande calo hoje do programa evangelístico da nossa igreja como um todo. Por quê? Que nós queremos salvar as pessoas, nós queremos ver essas pessoas no céu, mas a gente tem ainda um nível de apostasia bastante alto, certo? Pessoas que saem da igreja. E essas pessoas precisam de um programa de discipulado forte. Então, como é que vai se resolver isso? Elas precisam participar de um local que elas consigam, mesmo sem ser da nossa igreja, sem ser batizadas, já precisam pertencer antes de ser, dentro de uma prática contínua daquilo que a gente chama de discipulado cristão. Elas precisam aprender, quem sabe num pequeno grupo, numa unidade de ação de escola sabatina, num ministério, elas precisam aprender a quê? A estudar a palavra, passar tempo com Deus. Toda semana tem que estar estimulado nessa pessoa o estudo da palavra. Porque, como na igreja primitiva, os crentes permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, diz Atos capítulo 2, 42 em diante. Então, essa pessoa tem que ser animada a estudar a palavra. 2, disse que eles tinham bons relacionamentos, comiam na casa uns dos outros, eles partiam o pão, iam para a igreja juntos. Então, é importante que se tenha um programa onde haja essa troca, né? Esse network entre as pessoas. Elas precisam estar juntas, ter vínculos de amizade. Quanto mais vínculos, mais proximidade, dificilmente essa pessoa vai sair da igreja. Isso é uma prática do testemunho cristão, é cuidar do outro, cuidar das pessoas, dos seus irmãos de igreja. Outra coisa importante, como diz também Atos 42, 42 em diante, que na igreja primitiva, o que as pessoas faziam? Elas cuidavam tanto um do outro que até vendiam as propriedades para que não houvesse problemas, né, sociais ali. Eles se amavam bastante, a comunidade era abraçada. Então, todos aqueles que nós queremos salvar precisam ser inseridos dentro de um programa de ajuda à comunidade, de cuidado das pessoas que estão com alguma dificuldade. Porque quando Cristo veio aqui para essa terra, veio para servir. Ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. Então, nesse processo de discipulado, é importante que isso aconteça também. E, por fim, o próprio livro de Atos, também, capítulo 2, verso 42, diz que crescia o número dos que iam sendo salvos. Ou seja, existia uma ênfase missionária. Quem entra no corpo de Cristo tem que ser um missionário. Então, se eu busco salvar as pessoas, trago para a igreja e deixo lá, de qualquer forma, a tendência é que elas saiam da igreja.
Mas se eu trago para a igreja tem um programa de discipulado que essas pessoas possam aplicar esses princípios, elas vão ser cooperadoras no trabalho de Deus e vão crescer e talvez não vão deixar a igreja, certo? Verdade, verdade. Bom, vamos lá então. Voltando então nas perguntas que eu pulei, porque eu achei interessante juntar uma com outra, né? Agora sim a gente vai falar sobre algumas estratégias. A Bíblia, ela apresenta algumas estratégias eficazes para a realização do trabalho missionário? Sim, sim. Eu não posso deixar aqui de comentar, mas a gente encontra, por exemplo, o livro Ciência do Bom Viver, página 143, Ellen White falando do método de Cristo, né? Ela fala que o Salvador misturava com as pessoas, como alguém desejava o bem, ele mantinha no coração simpatia por eles, por elas, né? Tinha compaixão, ele atendia a necessidade, né? Depois dizia, vem, segue-me. Mas na Bíblia a gente encontra, eu já citei anteriormente, Mateus capítulo 9, 35 a 38. Observem a estratégia. O Salvador, ele saía de rua em rua, cidade em cidade, vila em vila. Ou seja, nós não podemos esperar que as pessoas venham a nós temos que ir às pessoas. A primeira grande estratégia, eu tenho que ir, tenho que buscar as pessoas. Segundo, quando o Salvador saiu, disse que ele viu as multidões, ou seja, um olhar clínico para aqueles que estão precisando de nós. Ou seja, descobrir a cultura, descobrir como é que é a questão socioeconômica, se a pessoa tem moradia, como é que está a segurança, né, como é que está a estrutura familiar, entendeu? Ou seja, eu preciso descobrir onde a pessoa vive, quem é essa pessoa, como é o status quo do dia a dia dela, entendeu? Preciso descobrir isso. O Senhor viu as multidões. E quando ele viu que ela tinha uns problemas diversos. Então o Senhor, quando ele vê aqueles problemas, ele começa a fazer o quê? Ele começa a curar, ele começa a ensinar e pregar. Então, observe que existe uma tríade aqui em estratégia de missão. O que é isso? Eu não posso apenas sair para pregar, só para proclamar. Mas preciso fazer o quê? Eu preciso cuidar da necessidade das pessoas para poder pregar e ensinar para elas. E a gente vê agora também, em termos de estratégia de missão, que é necessário ter um movimento de oração. Mateus 9 fala que ele diz assim, orem para que Deus envie trabalhadores para a seara. Ou seja, trabalhador para quê? Para atender as multidões que estavam desamparadas como ovelhas sem pastor, aflitas. Né? Então, é necessário que haja um movimento de oração, clamor constante. E é importante que as pessoas se entreguem através de um programa que seja qualificado. Como é que eu vou engajar membro na missão? Nem todo mundo vai só, certo, ter condições de, quem sabe, dar estudo bíblico. Talvez outro vai, quem sabe, mandar uma carta para um amigo. Quem sabe o outro vai cuidar da saúde. Outro vai usar, quem sabe, sua habilidade como, quem sabe, um pedreiro vai ajudar uma pessoa que está precisando de uma ajuda na casa dele lá, né, fazer uma reforma e criar ponte de missão. Então eu preciso ter essas estratégias aí para ser efetivo na missão. Bom, agora sim, uma pergunta que eu acho que faz toda a diferença. Existe alguém, não vou falar nem algo, alguém que é muito, como posso usar a palavra, que é essencial para o desenvolvimento de um bom missionário, que é o Espírito Santo. Ok. Qual que é o papel do Espírito Santo no trabalho missionário? Porque a gente até tem aqui um verso bastante conhecido, Atos 1:8, né? Uhum. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, qual que é o papel do Espírito Santo no trabalho missionário? Aí você, Denilson, falou... Eu acho que é importante, fico bem no meio ali, né, da nossa discussão aqui, essa pergunta. Por quê? Porque nós podemos ter estratégias, nós podemos ter, quem sabe, um bom programa, né, materiais, recursos. Eu posso até te interromper? Minha esposa fala uma frase que eu acho que se aplica bem aqui, minha esposa. É uma frase, é um ditado muito conhecido, mas eu acho que o senhor até vai falar que faz sentido. Ela faz o seguinte, eu vou até dar risada. De boas intenções o inferno está cheio. É sério. Uhum. Seria mais ou menos isso? Adianta ter tudo isso, ter todo o maquinário, todo o equipamento, toda a estrutura sem o Espírito Santo? Não, porque o que acontece? Olha só,
o Espírito Santo, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso, entendeu, ter tudo, posso ter um exército de missionários, eu posso ter milhares de pessoas na missão da igreja, mas se não tiver o Espírito do Senhor, quem é que vai convencer o coração? Quem é que vai tocar para as pessoas entregar a vida a Jesus Cristo? Então o Espírito Santo, ele é tudo na missão. Sem o Espírito do Senhor, não tem conversão, não vai ter corações tocados. Então é importante que quem participa de um programa de missão, né, esteja todo dia buscando o batismo do Espírito Santo, porque a gente observa isso, Denilson, sabe aonde? Por exemplo, a igreja primitiva. A igreja primitiva é uma igreja pequena, que começou com pescadores, rudes pescadores, sem ter tanta cultura. Iletrados. Né? Iletrados, mas cheios do Espírito. Um movimento aconteceu de transformação ali. O Império Romano praticamente foi tomado de cristãos. Mas por quê? Uma igreja que não tinha recurso, mas tinha o Espírito. Então tá aí a resposta, né? Então a gente precisa do Espírito hoje para poder conquistar tanta gente que está distante do Senhor. Amém. Agora sim, eu quero fazer uma perguntinha. Eu acredito que deva existir algumas habilidades são necessárias para ter um líder missionário eficaz. A Bíblia fala um pouquinho dessas habilidades, o que o missionário precisa ter para ser eficaz no seu trabalho. Sim, sim. A gente pode assim inferir em vários casos ou cases bíblicos de habilidades. Por exemplo, vamos citar o caso aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, perfeito? Apóstolo Paulo. A gente encontra Paulo tendo uma grande assim habilidade, sensibilidade ao encontrar-se com as pessoas. Então, um missionário tem que ter sensibilidade. Ele chegou em Atenas e ele, ao observar os atenienses com a sua idolatria, né, adorando deuses falsos, Paulo observou lá, teve sensibilidade. Ele confrontou essa cultura com o próprio evangelho, sem deixar de valorizar, tá certo, aquelas pessoas também. Então, primeiro, sensibilidade. Perfeito? Segunda coisa importante que o missionário precisa ter, ele precisa, de certa forma, ter no seu escopo, né, de formação, ele tem que ter adaptabilidade. Ele tem que se adaptar a certas circunstâncias que às vezes não são as melhores. Vou citar aqui, por exemplo, um caso bíblico que vai ilustrar bem esse caso aqui da adaptabilidade, certo? Quer ver um detalhe aqui? Por exemplo, quando o próprio Paulo, ele chega em Corinto, ele vê lá que aquele local era um local bastante secular, porque Corinto era uma cidade cosmopolita, mais de 400 mil habitantes, vários idiomas era falado lá, gente de todo canto do mundo. E ele agora pensou, como é que eu vou pregar o evangelho nessa cidade? Será que todo mundo vai na igreja? Não iria. O que é que Paulo faz? Paulo ele começa a fazer tendas e ele começa a pregar o evangelho na rua, no comércio dele, uma adaptabilidade da missão, certo? Então, isso aqui é muito importante também para poder ter sucesso. Eu não posso ser bitolado apenas com um método de missão. Eu preciso adaptar. Ellen White fala assim, no livro Evangelismo, página 484, nós devemos adaptar nosso trabalho à condição do povo e ao encontro dos homens no terreno deles. Então, adaptabilidade, certo? Muito importante. Outra coisa que é necessário ter é a coerência. Então, olha só, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu tenho que ser coerente. É tanto que Paulo aconselha Timóteo, seja, tá certo, essa pessoa coerente. Cuidado contigo, cuidado com a doutrina, cuidado, né, com a palavra na tua vida, Timóteo. As pessoas não vão te valorizar, não vão levar você a sério. Então, essa coerência é muito importante na vida também do missionário. Eu poderia citar também aqui a contextualização. Preciso contextualizar também a mensagem. Eu não posso, por exemplo, a gente está com a Bíblia aqui, você que está em casa, né, nos ouvindo aí, estou com a Bíblia aqui. Eu preciso transportar o texto bíblico de forma bastante fidedigna, sem corromper o evangelho, mas sem deixar também que as pessoas não entendam o texto bíblico, certo? Então, é necessário que a gente
possa ter essa abertura com relação à cultura também. Então, eu poderia citar, são dados importantes. Eu poderia colocar também aqui, por exemplo, a resiliência, né? A gente comentou também agora há pouco, é importante. Poderia citar aqui também que o missionário, né, é necessário que ele tenha, né, um foco, né, lá do final, o que é que eu quero chegar, né? Já ter um planejamento, né, na sua cabeça, um planejamento de missão. Tudo isso é importante para o missionário. Então, eu resumiria a resposta a essa pergunta em basta ser o modelo de Cristo, né? É isso aí. Basta isso aí. seguir o exemplo de Cristo. O Senhor destacou aqui fé, compaixão, resiliência, propósito de salvação e intencionalidade. O Senhor falou outros, mas esses me chamaram bastante atenção. Então, basta seguir os passos do mestre. É isso aí. Que você vai ter todas as características necessárias, habilidades necessárias para ser um líder missionário eficaz. Perfeito, perfeito. Vamos lá, o bate-papo tá bom, tá ótimo, mas a gente já passou da metade aqui, vamos continuar. A próxima pergunta fala sobre motivação. Quais são as motivações, as principais motivações que a Bíblia diz, né, que a Bíblia ensina, para que a gente possa se envolver no trabalho missionário? Mas vai parecer que essa pergunta está repetida, mas aqui tem um porém. Ó. Ok. Na verdade, não é nem porém, é um além, né? Além do amor por Deus e pelas pessoas. Então, pode existir algo além do amor de Deus e pelas pessoas que me incentive, que me motive a praticar o trabalho missionário? Olha, é uma pergunta assim que ela é bastante completa e tem que ser analisada de forma profunda também. Por exemplo, quando eu pego Mateus capítulo 28, 19 e 20, que tem a ver com a grande comissão, assim, até sobrepõe a questão do amor a Deus, mas primeiro tem um fator de obediência aqui, tá certo? Porque existe um imperativo grego, quando o Senhor diz assim para o discípulo, ide, né? Só pegar aqui o texto para ser mais fiel para você, 28, 19 e 20, certo? Aí de Mateus. Olha o texto, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, vejam só, aqui, a grande primeira motivação aqui é a questão de obediência ao mandato, a uma ordem direta de Deus. Então, eu preciso, certo, como uma pessoa salva, um discípulo do Senhor, obedecer ao meu mestre. Ele está pedindo, eu vou fazer. Mas observe que tem uma coisa importante aqui, que é uma motivação que ela é extrínseca, mas também ao mesmo tempo intrínseca, porque, observe, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Vejam só, amor às pessoas, amor a Deus, mas olha só o que é que eu ganho, Denilson, se eu cumprir a missão. Eu vou ter hoje aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra comigo. Tem motivação maior do que essa? Eu tenho o Deus Todo-Poderoso comigo se eu cumprir a missão, se eu participar do movimento, entendeu? Missionário da igreja. Então quem é que vai tocar em mim? Quem se atreve a tocar em mim se eu participo da missão? Então, você que está em casa participando, quer desafiar você. Olha só, você quer estar protegido, quer ser feliz, tenha Deus ao seu lado. Como? Cumprindo a missão. Então, eu imagino que isso aí é uma grande, né, motivação, né? Amém. Se isso não for a nossa maior motivação, né? Isso não mesmo. Nada pode ser feito. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Como ter um engajamento mais efetivo, né, no trabalho missionário quando a gente trabalha com grupos religiosos e culturas diferentes daquelas que estamos habituados? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós somos adventistas, né? Ok. Mas nós estamos estudando a Bíblia, por exemplo, com pentecostais, com espíritas, com católicos, com pessoas que são vinculadas ao candomblé e tudo mais. Como que a gente pode ser mais efetivo, ter um engajamento mais efetivo no trabalho missionário, tratando com essas pessoas que são totalmente diferentes, têm os costumes totalmente diferentes dos nossos? Muito, muito boa pergunta, Nilson. Porque nós vivemos aqui na malha da humanidade. Nós somos frutos, né, do mesmo local, da mesma origem.
e essa rede humana cresceu. Por conta do pecado, muito do que era bom se corrompeu. E o Senhor permitiu que a cultura existisse, que os povos existissem com suas culturas diversas. Só que as culturas foram corrompidas pelo pecado também. As pessoas participam da cultura. Nós somos pessoas, né, que vivem dentro de cultura, dentro de um arcabouço social. O que acontece com tudo isso? Nós vamos incorporar alguns elementos que não são próprios ao Evangelho. E o Evangelho ele tem que contrapor a cultura, porque as pessoas estão praticando aquilo que não é correto. Mas como é que eu posso fazer para poder chegar perto de comunidades, por exemplo, comunidade animista, os indígenas hoje? Como é que eu posso chegar, participar da cultura deles e, ao mesmo tempo, confrontar essa cultura? Então, não é tão fácil. Como é que eu posso chegar perto, por exemplo... Pode criar uma resistência, sim, né? Sim, com certeza. Então, como é que eu preciso fazer? Primeiro, o que é comum à minha cultura e à cultura do outrem? Para que eu possa chegar no ponto comum e ali ganhar confiança. Primeiro ponto. Segunda coisa importante também, que é muito necessário dentro desse processo de evangelização em culturas diferentes. Eu não posso agredir a outra cultura. Eu não posso agredi-la. Eu preciso, como Paulo, achar uma forma de valorizar aquilo que as pessoas fazem que é legal. Então, porque assim, uma coisa é evangelho, a palavra. Mas outra coisa, Nilson, são algumas tradições que não é evangelho. Nós temos tradições que talvez não seja evangelho em si, que as pessoas podem não praticá-las, mas estarem dentro de um padrão divino. Tá entendendo? Tá entendendo aqui o que eu tô falando? Sim, sim. Então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui, você vai entender. Eu sou nordestino, com muito orgulho, gosto muito da minha terra. Um abraço aqui pro Nordeste, que alguém tá aí nos acompanhando agora. Mas olha só, Nordestão é 30 dias de forró. É 30 dias de forró, então negócio. Fora o carnaval. É forró pé de serra, é a cultura. E na cultura tem o forró. Mas olha só, por exemplo, dentro do forró tem, sabe o quê? Tem muito milho, muita pamonha também, muita canjica. Então, olha, eu não vou dançar forró, mas eu posso convidar o meu amigo para comer uma pamonha comigo? Para comer um milho assado? Posso ou não posso? Pode, opa, e por deve. exemplo, convida eu, adoro curau, adoro bolo de milho. Uma igreja nossa, por exemplo, lá do Nordeste, pode ou não pode fazer a festa do milho? Pode ou não pode? Pode. É cultural, não tem problema nenhum. Não vai dançar quadrilha. Uma festa caipira, né? Isso, não vai dançar quadrilha, não vai, entendeu, ter naquele eco cultural que vai levar para outro lado que o evangelho não quer. Mas aquilo que é comum eu posso, como uma ponte para cumprir missão, certo? Eu tive o prazer, Denilson, de trabalhar durante 4 anos numa tribo indígena aqui em São Paulo. Tem aqui em São Paulo tribo indígena? Quase 1000 indígenas, certo? E durante 4 anos eu pude acompanhar ali de perto a adoração a espíritos. A gente não foi confrontar diretamente aquele programa falso, o cachimbo, né, dos indígenas ali, etc e tal, mas fomos buscar aquilo que era legal, valorizar a questão da farmácia nativa deles, né, dos remédios naturais, valorizar o cuidado com a terra, valorizar, por exemplo, eles têm um grande programa, assim, algo muito lindo de cuidado com o outro, né? E assim por diante, e aos pouquinhos levando a palavra de forma individual, adaptando. Eu fiz a Semana Santa lá com os indígenas, uma semana, com quase todo dia 500 indígenas participando comigo. A semana de Tupã, que Tupã para eles é Jesus Cristo. A gente teve que ir adaptando, né? E assim foi avançando aos pouquinhos. A gente tem muita amizade na tribo hoje, então eu acho que é importante para ter essa conquista de comunidades que não são, tá certo, da mesma cultura que a nossa. Exato. Inclusive, enquanto o senhor estava falando, eu lembrei de um amigo da igreja que fala o seguinte: a igreja adventista é uma igreja conhecida principalmente pelo estudo da palavra. Nós somos bastante estudiosos. Uhum. Eu espero que assim seja, né? Mas assim, tem um amigo que fala assim: se a igreja adventista, não criticando de forma alguma, tá, gente? Não criticando a minha igreja, porque eu amo a minha igreja, mas se a igreja adventista tivesse a caridade do Espírito, olha o que ele falou, o fogo do pentecostal, a reverência do católico, e aí a gente foi puxando os pontos positivos de cada denominação, de cada religião. Muito bom. Seria a religião
perfeita. É né? isso aí. Né? Eu sei que não existe igreja perfeita, mas a gente pode, tanto é que existe um verso bíblico que fala isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode reter aquilo que é bom e aplicar para a nossa vida. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vamos lá então. Agora a 10ª pergunta. Duplas missionárias. A pergunta que eu te faço é, qual que é a importância das duplas missionárias? Porque Jesus mesmo, acho que foi na 3ª viagem pela Galileia que ele mandou os discípulos dele de 2 em 2 passando de casa em casa. Qual que é a importância disso nos dias atuais? Hoje a gente, primeiro, eu digo a vocês e continuo a focar aqui, nós estamos numa guerra espiritual. E, se eu não me engano, é o Provérbios que diz que o cordão de 2 dobras, 3 dobras, né? Lembrei do texto aqui agora, é mais forte do que, né, uma dobra só, Sim. né? Então, assim, o que é que a gente vê com isso aqui? Que é importante que tenha duplas, primeiro pelo contexto espiritual, da luta espiritual. Enquanto um está ministrando, o outro está orando. Um está fraco, o outro, entendeu? Está mais forte, fortalece. Então, isso é importante no contexto de guerra espiritual, né? Agora, a segunda coisa tem a ver também, por exemplo, com essa complementação. A gente encontra, por exemplo, o caso de Lutero com Melanchthon, na Reforma Protestante. Lutero é um espírito muito voraz, né? Ele era bastante assim altivo, né, em querer conquistar e buscar, entendeu? Era muito assim enérgico. Já Melanchthon era como? Era mais comedido, muito mais parcimoso, mais criterioso, mais analista. Então, Lutero completava Melanchthon, Melanchthon completava Lutero. Então, nós não vamos encontrar em uma pessoa só todos os talentos, todos os dons necessários para cumprir algo. Mas o corpo de Cristo se complementa. Então, por isso a importância de ter dois, né, nesse processo de missão. E, além disso, né, a gente podia citar mais casos aqui da própria Bíblia, né? Por exemplo, quando a gente vê o envio dos 12, né, ali Mateus capítulo 10, 7 em diante, o Senhor dá ali o imperativo, vai pregue, vão lá e preguem, certo? E nesse ato de pregar, tem mais 4 imperativos depois que o Senhor manda, para as duplas. Então veja só, você pode acompanhar em casa Mateus 10, capítulo 7 em diante, verso 7 em diante. Vocês vão e preguem, mas se tiver doente, aí vocês curem. Se tiver pessoas leprosas, vocês purifiquem. Se tiver gente endemoniada, expulse. E se tiver gente que está morto, ressuscite. Então veja que são obras potenciais que exigem muita fibra espiritual. E o Senhor manda 2, porque sabe talvez um só seria muito para uma pessoa só. Eles vão de 2, porque vocês vão para uma batalha, certo? Beleza? Então é mais ou menos isso aí que eu vejo a questão das duplas. Amém. Agora sim, vamos... Antepenúltima pergunta, estamos aqui na reta final. Essa pergunta aqui é boa. Essa pergunta é muito boa. Eu tenho que fazer porque isso é uma realidade. Como podemos lidar com as dificuldades, fracassos e desencorajamentos do trabalho missionário? Porque, convenhamos, a gente encontra muito isso na hora que a gente está fazendo trabalho. E mesmo com a oposição e resistência, porque isso também existe, a gente perseverar, nós perseverarmos e conseguimos concluir essa tarefa. Como que a gente pode? Frente à resistência, frente à oposição, a gente continuar lutando e sair vitorioso. Olha, Denilson, a gente primeiro, amor de Cristo me motiva, te motiva. Você olha para Cristo que deixou o céu, deixou seu trono, sua majestade e veio aqui para salvar por amor, só por amor. Então preciso seguir as pegadas de Cristo. Aqueles que participam do sofrimento de Cristo também participarão das glórias de Cristo. Então primeiro eu tenho que colocar em vista isso aí, né? Colocar em pauta que eu preciso viver o que Cristo viveu. Então hoje
para que eu não desanime da missão, eu tenho que entender que eu sou, até certo ponto, o Cristo encarnado. Não é nada de espiritismo. Estão falando aqui a questão de ser o Cristo, a representação de Cristo aqui na Terra. Ser Cristo para as pessoas. Né? Eu preciso ser, por exemplo, a mão do Cristo. Preciso ter os pés do Cristo, o coração do Cristo. Eu preciso ter uma mente de Cristo. Então, isso aqui é a grande motivação, porque as pessoas precisam de mim para serem salvas. Precisa de mim para poder eu ir ser Cristo para elas. Isso é uma coisa importante. Agora, outra coisa é que a gente vai entender, eu falei agora há pouco que quem cumpre a missão, ele tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, né? Estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como é que Deus vai estar perto da gente? De que forma? Olha, ele mostra, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, a gente vê Paulo, os sofrimentos de Paulo. A partir do verso 16, a gente vê Paulo falando, por exemplo, diz assim, outra vez digo, ninguém, 2 Coríntios capítulo 11, 16 em diante, outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E porque muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos, olha só, fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez, o afirmo, também eu a tenho. Agora ele começa a dizer, tá certo? O que aconteceu com ele. Paulo diz assim, olha, eu me glorio dos sofrimentos porque Cristo sofreu o que eu sofri também. Aí olha só, ele fala assim, por exemplo, ele diz assim, ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Vejam só, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, veja só, Paulo começa a dizer a quantidade de coisas que veio para desanimar ele. Só que ele diz o seguinte, vocês se gloriam? Eu me glorio muito mais, mas sabe por quê? Porque eu não faço mais do que sofrer como Cristo sofreu. Então ele olha e diz, vai me desanimar isso? Não, eu me glorio naquilo que Cristo sofreu, eu me glorio em Cristo, entendeu? Então por isso que eu quero dizer a você que está em casa, que está com alguma dificuldade na missão, meu amigo, pense em Cristo, pense como Paulo sofreu por amor a Cristo, por amor das pessoas, você vai ver que vai ficar bem mais leve o fardo. Amém, amém. Bom, penúltima perguntinha, estamos acabando. Vamos lá. Plantio de igrejas. Eu sei que esse é um assunto muito extenso, mas resumidamente, porque o nosso tempo já está acabando também, okay, né? Como que funciona o plantio de igrejas em áreas onde o evangelho ainda não foi pregado? Porque acredito que existe uma diferença entre uma área onde já está evangelizada e uma área onde o evangelho ainda não chegou. Como que pode ser feito? Então, é o seguinte, para não tomar tempo aqui, Denilson, com relação ao plantio de igreja, o apóstolo Paulo, estou citando muito Paulo aqui, porque é bem acessível o escrito dele. Paulo, ele sai plantando igrejas em vários locais, certo? Vários locais plantando igrejas. O que é que Paulo via? Primeiro, ele começou a fazer uma semeadura em casas. Então, se eu chego num local, então eu preciso ter um pequeno núcleo de pessoas que têm um pensamento comum, que quer que uma igreja nasça. Então, para isso, eu citaria, por que não criar um pequeno grupo naquele local específico, que não tem placa de igreja ainda, que não tem preconceito religioso,
E ali, durante algum período de tempo, eu vou plantando a semente do evangelho, como aconteceu no tempo ali, igreja primitiva, em Lídia tinha gente na casa, né, ali, e tantas citações, né? Jerusalém tem cerca de 400 casas que tinham igreja nas casas. Então, ali tinha pequenos núcleos de estudo da palavra. Vai ganhando força ali, logo após essa igreja pode crescer e tornar-se uma igreja, de fato, com a placa de igreja, perfeito? Então, tenho que fazer semente, criar bases. Isso é bíblico, criar bases. Outra coisa importante que é necessário, eu observar que cultura tem naquele bairro, naquela região específica, e eu preciso criar a igreja, mas com respeito à cultura que está naquele local. Mas eu falo, eu não posso ser engolido na cultura, ou seja, me adaptar à cultura até que ela não seja contrária ao evangelho, certo? Então, por exemplo, eu vou para o Japão plantar uma igreja, chega lá, aí eu vou com a língua portuguesa para uma cultura japonesa, com a língua japonesa com a língua portuguesa. Não vai dar certo, entendeu? Entendi. Eu tenho que falar a língua do povo, né? Eu tenho que entender como é que esse povo está, como é que eles agem, para poder eu chegar perto dele e ter uma igreja, na realidade, que funcione, né? E além disso aí também, por exemplo, as igrejas, elas têm que entender um detalhe, que a comunidade está desfacelada com tantos problemas. Então, uma igreja, ela precisa nascer para o bem da comunidade. Então, uma igreja é necessário que ela seja essa ponte de apoio comunitário. Então, se eu não faço isso, eu posso ter muitas barreiras de preconceito religioso. Por exemplo, hoje a gente pode passar numa placa na igreja, na rua, e eu coloco assim, ó, cultos, quarta, sábado e domingo. A pessoa olha, uma igreja a mais. Mas se eu tiver uma plaquinha do lado também assim, ó, você está com dificuldade no emprego, a gente pode te ajudar. A educação dos seus filhos a gente te ajuda. Veja que vai ajudar bastante, né? A agregação, né? Dessas pessoas para a aceitação da igreja local. Então, eu cito assim essas bases que são muito importantes. Essa questão da base, entendeu? Do micro, do núcleo, né? De formação da igreja, que começa pequeno, depois ele vai ampliando. 2, essa adaptabilidade, né? A cultura da região, né? Ali. 3, é importante que essa igreja também ela seja uma ponte de apoio comunitário. E eu quero agora fechar mais um ponto. Elas têm que ser autóctones, ou seja, igrejas autossustentáveis. A igreja tem que ser autossustentável em que sentido? Enquanto esse núcleo estiver sendo formado de irmãos, todos devem ter interiorizado de que eles precisam ser fiéis ao Senhor para que essa igreja seja autossustentável. Se isso não acontecer, não tem como a igreja crescer e ser plantada de forma saudável, tá certo? Tá certo, tá ótimo. Agora, pergunta final. Ok. Essa pergunta está relacionada com os dias atuais, né? Como adequar o trabalho missionário frente aos desafios e oportunidades que encontramos hoje? Porque acredito que o trabalho missionário tem muitos desafios, né? Então, como que a gente pode fazer essa adequação para que ele seja efetivo, para que ele vingue? Ok, uma pergunta que digna de a gente parar, avaliar bem. Sabe por quê? A gente teve uma mudança muito grande no século XXI, principalmente pós-pandemia, mas no século XX teve uma mudança muito forte com relação à globalização, ao uso da internet. A gente vai vendo uma comunidade que ela vai sempre se afastando daquele modelo, entendeu? Do passado que a gente tinha para uma comunidade muito independente. Então, olha só, hoje, Denilson, eu não posso dizer assim, ó, eu vou aqui para a cidade de Nova Odessa, quero evangelizar Nova Odessa. Eu não posso mais falar assim. Eu vou evangelizar o bairro X, o bairro Y, eu não posso mais falar assim. Eu não posso mais pensar no bairro, na cidade de forma geográfica. Porque, de forma geográfica, como é que a gente tem de forma geográfica? Pensa numa cidade do interior, no passado. Tinha a igreja principal, a igreja matriz. Aí tem uma praça, né, ali no meio, de frente da igreja. De lado tem os comércios, depois na periferia tem as casas, né? Então, a cidade tem um centro. Mas hoje mudou isso aí, Denilson. Por quê? Hoje não tem mais um centro, tem vários centros numa cidade. Como assim?
O centro não é mais geográfico, é um centro agora virtual, é lógico. Por exemplo, eu vou ter agora, ao invés de um centro, eu vou ter vários centros, chamados centros do interesse. Eu vou ter diversos interesses agora. Você for na internet, eu coloco aqui, ó, grávida, vai aparecer tanta coisa sobre grávida que termina levando um senso comum em busca o que é que a grávida precisa ter. Eu posso clicar aqui, eu colocar assim, ó, pessoas que têm câncer, vai ter comunidades com relação ao câncer. Desempregado. Eu vou ter para cada um desses interesses grupos organizados. Então a sociedade está fragmentada, compartimentizada. Então o evangelho precisa encontrar as pessoas agora com seus interesses. Então, para que eu seja efetivo na missão, eu preciso tratar dos interesses. Então, olha só, se eu vou ser muito mais efetivo, se eu pegar, por exemplo, eu fizer um anúncio aí na comunidade, redes sociais, quem aqui, por exemplo, está grávida e quer ter um apoio para um nascimento tranquilo da sua criança? Vai aparecer grávidas e vai estar com o coração todo aberto, porque vai para um interesse. Aí o evangelho se adequa ao interesse. Ok? Então eu acho que a melhor forma hoje de a gente poder aproveitar e conquistar mais pessoas para Cristo, a gente entende que o tempo está mudado. Que hoje a gente encontra as pessoas que estão organizadas com interesses diferentes. O evangelho tem que se adequar aos interesses. Verdade. Beleza? Agora, eu sei que não está na nossa... Acabou as perguntas, mas eu queria que o senhor dirigisse uma palavra em especial para quem está te assistindo nesse momento. Eu acredito assim, a pessoa talvez esteja com aquela pergunta, quero ser um missionário, o que eu preciso fazer? O que o senhor diria para essa pessoa? E eu queria te falar do fundo do coração, meu amigo. Alguém pode dizer assim, eu queria ser um pastor para cumprir a missão. Olha, a unção que eu recebi é a mesma que você recebeu. O Espírito é o mesmo, você é missionário. O problema todo, sabe o que é? É que hoje tem muitos ministros de bancos que deveriam ser ministros de gente. Mas como é que Cristo te usa? Observe que você recebeu um talento do Senhor. Esse talento pode ser tua voz, pode ser recursos, pode ser, quem sabe, a tua empresa, um empreendimento, pode ser o curso superior que você fez. Utilize o que Deus te entregou e faça missão naquilo que você usa no dia a dia. Você é ciclista, coloque missão no ciclismo. Se você é médico, coloque missão na medicina. Eu conheço um dentista, o nome dele é Rodolfo Segawa, e ele diz assim, eu sou um pastor disfarçado de dentista. A missão precisa acontecer em cada lugar, em cada esquina. Onde houver gente, tem que ter um missionário. E esse missionário é você. Te desafio a você viver a missão em todo momento, em todo lugar, em toda hora, em todo minuto na tua vida. Deus te abençoe, tá certo? Amém. Pastor Jair Miranda, muito obrigado pela sua participação, foi uma bênção. Isso aqui vai render muito conteúdo para a gente divulgar nas plataformas. Que Deus continue usando em seu ministério, em seu lar, porque o primeiro centro missionário é o nosso lar, fala a verdade. Com certeza, com certeza. Deus nos deu para treinar, né? Então, muito obrigado. Que você seja o sal da terra e a luz do mundo por onde quer que passe. Ok, eu quero te parabenizar, viu, Denilson, pela produção, né, do podcast, e que Deus te abençoe. Isso aqui é um talento que você está usando para poder ajudar, né, a preparar pessoas, organizar igrejas, e com certeza, semente plantada, ela não volta vazia, viu? Deus te abençoe pela iniciativa. Deus seja louvado. O senhor ora por nós? Sim, vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse bate-papo aqui, descontraído, sobre missão. Quero te implorar, Deus, que o que o Senhor nos entrega, que a gente possa valorizar. Ele nos entregou a missão de Deus, ser participante desse movimento de salvação. Ó Deus, por favor, nos ajude, nos unge com o Teu Santo Espírito, para que tudo que a gente viu aqui na Tua Palavra possa ser aplicado de forma muito poderosa, Deus, no nosso dia a dia, que nossos amigos, nossos parentes, vizinhos possam serem salvos. Ó Deus, abençoa Denilson com esse podcast tão importante sobre o estudo da Palavra de Deus. Ó Deus, que possa ser distribuído a longa escala aqui no Brasil e fora também. Obrigado, te peço por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado pela sua participação. Fica aqui as nossas redes sociais mais uma vez para você seguir.
Tá facinho, né? @Classe Bíblica Online. Facebook, YouTube e Instagram. Desejo a vocês um ótimo dia, que vocês tenham uma semana abençoada e nos vemos em nosso próximo episódio do podcast Classe Bíblica. Grande abraço. Tchau, gente.